Lembrar que a gente tem alguns recadinhos. Nós temos um evento que me pediram para fazer, para falar tudo sobre o coronavírus, tudo sobre o Covid, como a gente faz prevenção, como é que a gente se prepara para uma viagem de ônibus, de avião, de trem, como é que a gente faz uma reunião de família, ou seja, tudo para preparar, para prevenir. Mas ao mesmo tempo, se você pegar o vírus, como é que a gente faz o diagnóstico o mais rápido possível? Porque um diagnóstico precoce é como um bombeiro. Quanto mais cedo ele souber do incêndio, mais rápido ele apaga o incêndio. A terceira grande coisa é que tem que lembrar que as inscrições para esse evento no domingo são 2 domingos pela manhã. São 6 horas de curso, tudo sobre o coronavírus. Como é um grupo fechado, a gente vai poder falar abertamente de medicamentos, remédios, quais os tratamentos ideais, por que funciona, quer dizer, a gente tem liberdade porque é um grupo fechado. Então, se você tiver interesse, ou vai no Instagram, que tem um link para você clicar, que é aquele, abaixo do meu nome tem uma linha escrito linktree.ee/Dr. Carlos Machado. Quando você clica ali, você cai na minha página com todas as informações. Ou vai direto no meu site, carlosmachado.med.br. De qualquer maneira, eu espero que você possa participar, porque é um evento grande e é um evento muito, muito importante. Vai ficar gravado para todo mundo que tem inscrição e eles vão poder assistir várias vezes na sua televisão, e isso é fácil. Então, vamos lá para o que interessa, que é a nossa live de hoje. A nossa live de hoje tem um assunto que me pediram para reexplicar. Então, eu coloquei um flyer. Então, oficialmente, boa noite para todo mundo. Vamos começar a nossa live falando sobre vacinas. Como se faz, como é que a gente cria uma vacina e como é que a gente confia numa vacina. Se você olhar o flyer, o post que eu coloquei hoje sobre a vacina, tem um desenho de uma bola azul com umas espículas, né? O que é essa bolinha azul? É uma célula fabricante de anticorpos. O que são células fabricantes de anticorpos? São células do nosso sistema de defesa, glóbulos brancos, são os macrófagos. Mas nós temos linfócitos, a gente tem glóbulo branco leucócito, a gente tem vários sistemas de defesa, que seriam polícia, polícia militar, polícia civil, exército, aeronáutica, marinha, mas tudo dentro do nosso sangue. São os glóbulos brancos, que tem uma quantidade de 6, 7, 8 mil por milímetro de sangue. Milímetro cúbico de sangue. Enquanto que glóbulos vermelhos têm 4 milhões e 500 mil por milímetro de sangue. Esse glóbulo branco que fabrica anticorpo, ele só fabrica anticorpo quando ele entra em contato com alguma coisa estranha. Por exemplo, entrou uma caneta no corpo. Não vai entrar uma caneta no corpo, mas entra um bichinho que parece uma caneta. Pode ser bactéria, pode ser vírus, pode ser fungo. O que o organismo faz? Ele vai lá e ataca. Pode ser um espeto. Por exemplo, um espinho de uma rosa. Espetou. É um corpo estranho. Então, todo corpo estranho, vai todo o sistema de defesa sanguíneo, está no sangue, vai para lá para defender. E aí, tem uma defesa imediata, que é para tentar matar o bichinho. Para resolver o problema. Ou tapar o furinho que você furou com o espinho. Aí existe uma segunda fase que demora alguns dias, 1 semana, 2 semanas, até 3 semanas. Então, de 7, 14, 21 dias, para você criar um anticorpo. O que é um anticorpo? É como se fosse um chapéu, vamos pensar num chapéu, que cabe na minha cabeça. Então, cada um tem uma cabecinha diferente, ou um óculos, cabe na minha testa, aqui, nas minhas orelhas e no meu nariz. Então, eu tenho que encaixar perfeitamente. Uma fechadura, tem que a chave entrar na fechadura direitinho. Então, o anticorpo, ele não pega o vírus inteiro. O anticorpo não pega a bactéria inteira. O anticorpo escolhe uma parte do vírus ou da bactéria. Então, se você olhar no flyer que eu publiquei hoje, tem lá uma bolotinha verdinha, né? Ainda tem 4 bolotas verdinhas, que são os invasores. Vírus, bactéria, fungo. Aí o que acontece? O nosso organismo escolhe uma parte daquela bolotinha, que é o vírus, que ele consiga detectar. Então ele fala, olha, eu peguei no vírus uma orelha, por exemplo. Ele pegou lá uma orelha no vírus. Então ele acha uma forma de criar um tapa-orelha. Ele cria um negócio que entra na orelha.
Então, ele pegou um treco que chama anticorpo, criou o anticorpo. Nosso glóbulo branco, o macrófago, nosso sistema de defesa, cria uma coisa que tapa esse buraco da orelha, porque encaixa no vírus. Então, aqui no papel, eu estou parecendo um vírus. Eu tenho várias partes no vírus, né? Tem braço, tem perna, tem orelha. Isso eu estou brincando. O vírus é diferente. Aí, o que acontece? O organismo cria um anticorpo que engata numa parte, né, do vírus. Agora, às vezes ele cria um anticorpo que engata no vírus, e esse anticorpo, um dia chega um outro bicho, pode vir um elefante, e o bicho, e o organismo achou que a orelha do elefante era igual a orelha desse vírus aqui que eu estou fazendo papel. E engata na orelha do elefante, e mata o elefante. Por isso que existe reação cruzada. Então tem gente que entra em contato com algum agente invasor e não fica doente. Mas ele não tinha tido contato. Mas ele tem algum anticorpo que, por sorte, isso não é comum, por sorte, achou que aquele bicho era tinha a mesma orelha que eu tenho, vai lá e pimba. E engatou. Engatou, ele faz uma destruição daquele invasor, vírus, bactéria ou o que quer que seja. É assim que funciona o sistema imunológico. Agora, nosso papo de hoje é vacina. Então, como é que surgiu a história da vacina? Vacina surgiu em 1780 e bolinha. Quer dizer, faz 100, 200 ela vai pedrada, né? Aí depois veio o Louis Pasteur, em 1880 e bolinha. E que descobriu, né, que percebeu que a vacina que a primeira foi criada foi para a varíola, que foi em 1700 e bolinha. Na realidade não era uma vacina, era uma provocação de um anticorpo. Pegaram uma doença parecida com outra doença e provocaram essa doença nas pessoas para criar um anticorpo contra essa doença aqui da mão direita. Então, cruzou um bicho. Aí o Louis Pasteur começou a perceber isso. E aí começou o desenvolvimento de vacinas. Então, vacinas são muito boas. As vacinas acabaram com muitas doenças no mundo. Exemplo, sarampo matava 500 mil pessoas por ano. A vacina do sarampo acabou com o sarampo. E sarampo em adulto mata mais do que em criança. A vacina da poliomielite. A poliomielite teve várias epidemias no século passado. Inclusive o presidente Roosevelt, lá dos Estados Unidos, ficou paralisado. Então, a paralisia infantil, é o vírus da poliomielite, é um vírus que entra pela via respiratória. Aí a pessoa adquire o vírus, que nem uma gripe, um resfriado qualquer, só que esse vírus vai lá no cérebro, na medula espinhal e pimba, destrói. Ele vai ter uma paralisia, ou ele morre também, por causa de paralisia mais grave. Então, paralisia infantil, poliomielite. Veio vacina da hepatite, não tinha vacina de hepatite B, né? Depois veio então, hepatite. E vieram várias vacinas. Como é que você faz uma vacina? Então, agora é o nosso papo de hoje. Então, você tem várias formas de fabricar uma vacina. Vou resumir em 4. Uma é pegar o vírus que você quer, que está provocando um monte de doença, está matando gente. Aí você pega o vírus, que nem pegar um bife no açougue, pega o martelo de bife e bate no bife para amaciar o bife, né? Para deixar o bife mais molinho. E você faz isso com o vírus. Está certo que não é com martelo de bife, não é no açougue. É num laboratório científico com médicos e pesquisadores. Você pega o vírus, né? Você inativa o vírus ou você abranda o vírus. Então, você pode matar o vírus e ter o esqueleto do vírus, que vai criar um anticorpo, ou você vai ter um vírus atenuado, é um vírus menos bravo, mais calminho, levou lá uma pancadaria e ficou mais calmo. Então o que acontece? Você tem um vírus inativo ou um vírus atenuado. Aí você pega esse vírus, infunde, injeta, põe dentro da pessoa, a pessoa desenvolve a doença, mas como o vírus era morto, era inativo ou era atenuado, ele não provoca uma doença grave, ele provoca uma doença discreta. A pessoa cria aqueles anticorpos. Agora, o anticorpo não é contra o vírus inteiro. Imagina que eu, um ser humano, sou um vírus. Não vai criar um anticorpo contra o meu corpo inteiro. É um anticorpo contra alguma parte do meu corpo. Contra a minha perna, meu braço, minha orelha, meu nariz, ele cria
anticorpo contra determinadas partes do vírus. Aí você tem uma vacina com vetor viral. Ou seja, você pega aquele vírus que é muito bravo, muito perigoso, você injeta esse vírus dentro de um laboratório num outro vírus que é bonzinho. É mais fraquinho, não é tão perigoso. E aí o que você faz? Esse vírus que você colocou, esse vírus mau, que você colocou dentro de um vírus bom, você pode colocar apenas uma parte do vírus ali dentro. Você pega uma proteína, uma parte do vírus. Nós somos uma proteína ambulante. Proteína animal, por exemplo, carne, frango, leite, queijo, ovo, é proteína animal. Nós somos uma proteína animal ambulante. O ser humano é uma proteína animal. Então, quando você tem um vírus ou uma bactéria, você tem uma proteína animal pequenininha. Então, você pega uma proteína ativa daquele vírus muito mau, muito bravo, e coloca num vírus bonzinho aquela proteína. Como se fosse pegar a minha orelha, a orelha de um vírus muito bravo, e vou botar lá dentro de um vírus bonzinho. E aquela orelha vai fazer parte daquele vírus. E esse vírus bonzinho eu uso como vacina, como estimulante da vacina. Ou seja, a pessoa vai receber um vírus bonzinho, vai pegar a orelha e vai falar, vou criar um anticorpo contra essa orelha, mas essa orelha era do vírus bandido, malandro, perigoso. Então é uma vacina que usa um vírus como vetor, como carregador. Tem as vacinas genéticas, geneticamente desenvolvidas. Você vai lá no vírus. O que é o vírus? O vírus é um ser vivo, né? Pequenininho. Ele tem um RNA. Nós temos um DNA, que são duas pernas. É uma escada, sabe aquela escada de corda? Nós temos um DNA. O DNA é a receita do bolo, né? Você pegar um DNA, ele desenvolve um ser humano. Você pegar um DNA de um rato, vai desenvolver um rato. Se pegar um DNA de um elefante, vai desenvolver um elefante. Se você pegar um DNA de vírus, não tem DNA. Ele só tem uma perna da escada, ele só tem uma cordinha. É chamado RNA. Você pega esse RNA, essa perninha, que a gente chama de ácido nucleico, quem fez aula de biologia vai lembrar. Ele pega essa coisa que fica no núcleo do vírus e produz uma vacina. Então é uma vacina geneticamente desenvolvida. E tem vacinas subunitárias que pegam partes, fragmentos do vírus. Ao invés de pegar um vírus inteiro, atenuado, um vírus inteiro morto, inativado, eu pego vacina, uma parte do vírus, que a gente chama de fragmentos do vírus, e esses fragmentos são proteína. Ah, mas nós somos proteína ambulante? Somos. A vaca é uma proteína ambulante? É um ser humano? Não, a vaca é uma proteína ambulante, nós também. O vírus é uma proteína, eu pego um fragmento da proteína e uso para imunizar. Então, você vê que tem várias formas de desenvolver vacina. Por que tudo é tão difícil das pessoas entenderem? Que não existe uma varinha mágica de eu chegar e falar, inventei uma vacina, que chegou. Porque eu tenho várias fases em qualquer desenvolvimento de medicamento, fases que os médicos desenvolveram, e isso é obrigatório no mundo inteiro. Então, para que você tenha um remédio, e a maioria dos remédios vieram da natureza, vieram da terra, não da terra-chão, do globo terrestre, ou através de animais, ou de plantas, ou do solo. E a vacina, ela é desenvolvida em laboratório, então ela precisa passar por todas as fases. A fase 3, que é a fase mais importante, é a que demora anos. Porque você vai testar em seres humanos, mas você não pode testar em 1.000, 2.000, 3.000, você tem que testar numa quantidade gigante de gente. E você tem que observar por alguns anos, 5, 6, 10 anos, para ver se ninguém teve problema depois daquele tempo. Não adianta eu falar, não, eu testei meu óculos, olha só, vamos falar do óculos. Eu testei meu óculos. Testei, botei na orelha, botei aqui e tá bom. Aí posso usar. Daqui um mês eu volto na ótica e falo, tá machucando a orelha. Daqui um mês eu volto na ótica, tá machucando o nariz. Ou daqui uma semana eu volto no oftalmologista e falo, eu estou com dificuldade de ler ainda, tá meio estranho. Então, tudo e qualquer medicamento ou vacina tem um período que a gente fala de reações precoces, reações
curto prazo e reação longo prazo. Longo prazo é longo prazo, pode demorar anos. Então, por isso que nós estamos num drama danado dessa história de vacina. Então, o que eu sempre falo para todos os meus seguidores, não adianta você querer dar uma de político e vamos fazer uma vacina rapidinha para resolver o problema, e para ganhar voto, e para ficar famoso, e para a indústria ganhar dinheiro rapidamente. Não dá. A gente precisa fazer tudo isso com calma. Eu sei que o desejo de todo mundo é uma varinha mágica. Olha, eu achei a vara mágica, achei uma bruxa que resolveu. Não é assim. Então, a gente sabe que tem um jogo político maldoso, tem um jogo político até honesto às vezes, e tem um jogo comercial. A coisa tem grana, grana alta, muito alta. Né? Imagina que o preço de uma vacina que vai para ser comprada vai sair $100 ou R$100, não importa. Multiplica isso por 7 bilhões de pessoas. E aí você tem um outro problema. Cada vacina tem um jeito de armazenamento, pode ser na geladeira, a outra é no freezer, a outra é com nitrogênio a menos 20, a menos 30, a menos 70 graus. A outra tem que ser injeção, não tem nenhuma que é gotinha, que nem a vacina da poliomielite, né? Então nós temos um problema. Vamos esperar que quem quiser, quem tem o poder de decisão não é você nem eu. Na hora que surgir vacina, que a gente fala, olha, parece que está dando certo, algumas pessoas vão tomar a decisão de, eu vou tomar. Agora é óbvio que os governos têm decisões acima de nós. O governo tem decisão coletiva. Nós temos decisão individual. Você decide por você. Teu marido, esposa, teu filho, teu irmão, decide por ele. Cada um carregue a cruz que Deus te deu ou que você provocou, mas cada um tem poder de decisão. Agora, os governos têm poder de decisão coletiva. E a gente sabe que aí tem gente boa e tem gente má. Então, o que eu posso sugerir? Vacina é um negócio legal, principalmente quando a gente tem tempo para desenvolver, e é um negócio importante, mas a gente tem várias doenças que já tem 40 anos e até agora ninguém arrumou vacina. Né? Malária, AIDS, dengue. Então, não é tão fácil surgir uma vacina miraculosa, milagrosa. A minha sugestão é, fica na sua, quando tiver vacina disponível, cada um vai ter que decidir por conta própria, e eu vou dar a minha opinião quando tiver uma que eu confie. Por enquanto eu estou só ensinando, isso aqui é uma live de informação, não é de receita médica, não é para discutir caso individual. Vamos lá responder